já está gravando. Em relação à nossa lista de presença, eu vou fazer. Gabi está até aqui, Gabi, não precisa mandar a lista. Eu vou usar a lista automática do Teams, né? O Teams tem uma lista automática de participantes, então eu vou fazer 2 chamadas. Vou fazer uma 8 horas e uma 20 para as 9, perto de acabar. Então eu vou baixar 2 listas. Eu vou entrar em participantes, aí o Teams tem uma lista de presença que pode ser baixada. Aí eu vou baixar. Todo mundo que tiver ativo no Teams vai ser registrado, tá bom? Então eu vou fazer 2, uma às 8 e uma às 8h40. Tá? Bem, só para que a gente possa recapitular o que a gente viu na segunda-feira, né? Falar rapidamente, fazer um resumo do que a gente viu. No último encontro, nós falamos sobre alguns aspectos, especificamente de 2 aspectos no que se refere às culturas digitais e tecnologias educacionais. A gente falou um pouco sobre ensino híbrido, né? E falou um pouco sobre metodologias ativas. Então, foram 2 tópicos que nós falamos, dentre outros pontos que conversamos, né? Falamos da importância e da essência do que está presente nas culturas digitais, na ideia do uso das interfaces digitais na educação, né? A gente não pode deixar de considerar alguns aspectos que são fundamentais, e dentre esses aspectos, a colaboração, né? A necessidade de... As culturas objetivam, as culturas digitais, as interfaces digitais voltadas para a educação, elas objetivam colaboração, protagonismo e autoria, né? Então, o que está envolto no uso das tecnologias é exatamente que alunos e alunas possam desenvolver autonomia didática. A gente falou sobre isso, viu que não é uma coisa fácil, é um trabalho que tem que ser recorrente, mas não há sentido em utilizar as tecnologias educacionais, as interfaces digitais, como meros repositórios de textos, vídeos ou áudio. Ou seja, não dá para usar a tecnologia só para ficar mandando coisas para os alunos, né? A gente pode fazer isso de uma forma eficaz, usando diversos meios, dentre eles o WhatsApp. Então, se a gente vai trabalhar com interfaces e culturas digitais, se a gente vai pensar em ensino e aprendizagem nas culturas digitais, nós precisamos pensar em estratégias que estimulem a colaboração e o protagonismo do aluno. Ou seja, não é só o aluno e a aluna ficar consumindo conteúdo, mas os alunos também interagirem com os professores, evidentemente, mas também entre si. Então, as tecnologias elas têm que estimular isso, os ambientes têm que estimular isso. Ah, mas eu uso o Google Sala de Aula. Mesmo usando, se você opta pelo Google Sala de Aula, você tem que criar estratégias usando aplicativos que você pode utilizar no Google Sala de Aula para estimular essa colaboração dos alunos, essa participação, o debate. Então, não tem sentido de usar ou o Google Sala de Aula, ou um ambiente virtual de aprendizagem, ou Moodle, ou Padlet, que são espaços de hipermídia só para o aluno consumir conteúdo, só para baixar vídeo, assistir vídeo, baixar texto, ou ouvir um áudio. Então, a gente tem que criar estratégias que problematizem o conhecimento, que coloquem desafios e a interação entre os alunos. Bem, isso foi um pouco que a gente falou, né? A gente viu que um dos objetivos é a gente entender que o sentido maior é problematizar o conhecimento, né? A gente finalizou lendo um trecho, um excertozinho do livro do Yuval Harari, né? Sobre culturas digitais, né? Um momento em que ele diz que o professor e a professora não se justifica mais apenas como aquele que vai difundir informação, né? As pessoas já têm acesso à informação demais. O desafio é fazer com que as pessoas saibam lidar com o conhecimento, validar essa informação, né? E que professores e professoras, e que as pessoas possam se reinventar em meio às mudanças, né?
Então, a gente convive o tempo inteiro com mudanças, a gente convive o tempo inteiro com grandes transformações em várias áreas, inclusive na educação, e minimamente a gente tem que tentar acompanhar isso. Mais do que isso, se apropriar de uma linguagem e de uma maneira de se comunicar com o outro que nos aproxime do outro e das várias visões de mundo. Ou seja, as tecnologias elas podem nos aproximar dos alunos e das alunas, né? Entender essa lógica e essa dinâmica. E entender que a gente começa cada vez mais a aprender a partir de diversos espaços, né? Então, os espaços de aprendizagem são inúmeros. Eles não estão, evidentemente, limitados às salas de aula na educação básica e no ensino superior. Pelo contrário, né? Cada vez mais nós temos espaços de aprendizagem e as culturas digitais mostram isso. Então, eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês para a gente continuar a nossa... Deixa eu voltar lá. Vocês estão vendo aí compartilhado o slide? Eu não estou vendo, não. Para mim está aparecendo a tela aqui com os participantes. Não está aparecendo para mim também, não. Não está aparecendo, não. Na realidade, eu acredito que é um screenshot ou algo assim. Certo, tá bom. Peraí que eu vou resolver isso agora. Deixa eu abrir o Prezi aqui. Um instantinho. Só um segundo, tá? Bem, então, em meio a isso, eu abri o Prezi em outra janela. Em outro navegador, na verdade. Um instantinho. Vou admitir alguém aqui. Deixa eu fechar aqui essas janelas. Vê se vocês estão vendo agora, pessoal. Sim, agora sim. Estou vendo. Legal. Pronto. Sim. Então, ontem na verdade, nós finalizamos nessa citação do Yuval Harari, do livro 21 Lições para o Século XXI, né? Na qual ele se posiciona sobre isso, né? Sobre se refere à última coisa que os professores devem se preocupar com a informação, num mundo em que todo mundo tem acesso a muita informação, a questão é como validar esse conhecimento, né? E ele termina discutindo, falando da necessidade da gente se atualizar
e pensar como nós vamos lidar com a mudança, né? Como nós vamos reinventar a nós mesmos. Mas, acima de tudo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: a gente precisa ser flexível em relação às nossas visões de mundo, né? As nossas crenças, as nossas certezas, porque, às vezes, a gente acha que a única forma de ensinar ou de lidar com uma determinada situação é aquela que nós implementamos e colocamos em prática há muito tempo. E muitas vezes a gente não percebe que a maneira como a gente está colocando em prática há muito tempo não consegue tocar e sensibilizar a maioria das pessoas. Então, muitas vezes é um desafio muito grande lidar com isso, né? Se eu só botar gente para dentro aqui, que tem. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Nessa maneira de como nós construímos o conhecimento, mas, acima de tudo, como nós ensinamos também, né? Claro que, para tudo isso, voltamos ao que eu falava há pouco, né? A gente tem que perceber que as várias formas de promover a aprendizagem, elas vêm cada vez mais se pulverizando, né? Existem vários espaços de aprendizagem e a gente precisa levar em consideração esses espaços quando a gente ensina. Então, um dos tópicos importantes é a gente pensar um pouco o que a gente chama de ecossistemas de aprendizagem. Vocês estão vendo aí, acompanhando, não estão? Sim. Sim, professor, eu estou acompanhando. Beleza. Deixa eu botar aqui para dentro, porque o pessoal entra. Certo. Bem, pensar nesses ecossistemas de aprendizagem é pensar nas várias possibilidades nas quais o conhecimento é construído, né? Onde é que a gente aprende, né? Onde é que tradicionalmente a gente aprendeu e hoje, em pleno século XXI, quais são as possibilidades de aprendizagem? Então, as pessoas, de forma inconsciente, elas vêm consumindo muita informação, às vezes validada ou não, mas existem espaços de aprendizagem que ultrapassam o cotidiano das salas de aula e muitas vezes questionam um saber institucionalizado, um saber já consolidado, né? Então, a gente precisa também dialogar com esses vários espaços, né? Cada vez mais nos deparamos com comunidades de aprendizagem, né? Com espaços que produzem um conhecimento ou produzem informação ou produzem um discurso que quer se apresentar como científico ou como validado. Então, como lidar com esses espaços e essas comunidades de aprendizagem? Né? Até que ponto elas proporcionam aprendizagem? Quais são, né? Então, é importante a gente também lidar com esses espaços. Né? Então, quando a gente está falando em comunidade de aprendizagem, a gente está falando... pensei que tinha entrado... Peraí, deixa eu botar para dentro aqui. Quando a gente está falando em espaços, ecologias, ecossistemas de aprendizagem, a gente está falando também, inevitavelmente, na possibilidade da promoção de aprendizagens que sejam cada vez mais significativas. Né? A gente falou no último encontro das metodologias ativas, né? E um dos pontos é exatamente esse, quando o aluno ou a aluna se depara com algo que tem significado mais concreto à sua própria realidade, essa aprendizagem se torna mais significativa. Claro, volto a dizer o que disse no último encontro, nem sempre a gente consegue estabelecer uma relação direta com a realidade, né? Com o cotidiano. Nem todo conhecimento ele tem uma dimensão pragmática. Às vezes ele tem uma dimensão teórica, tem uma dimensão abstrata, que não se percebe a importância naquele momento, mas só se vai perceber depois. Né? Mas sempre que for possível validar esse conhecimento, ele é importante. Né? Por quê? Porque não há sentido também em aprender sem saber para que significa aquela aprendizagem. A gente não tem uma tradição de explicar para alunos e alunas por que é que ele ou ela está fazendo aquela atividade. Que tipo de conhecimento vai ser adquirido, que tipo de competência
vai ser adquirida, que tipo de habilidade vai ser desenvolvida a partir do momento que você se depara com aquilo, né? Quantos de nós estudaram matemática, um exemplo, né? Estudaram matemática na educação básica, saímos da escola sem saber para que serve um logaritmo, ou qualquer outro conhecimento de qualquer outra área, né? Então, há uma utilidade concreta e cotidiana no uso do logaritmo? Há, mas, às vezes, essa relação direta com o cotidiano nunca nos foi revelada através de exemplos concretos, né? E que poderia nos dar um outro sentido da matemática e do cálculo se a gente percebesse que existe uma matemática também no cotidiano, né? Se a gente levasse os alunos para experimentar essa matemática no cotidiano, né? Se a gente pudesse levar os alunos para perceber que você pode medir o mesmo princípio para medir a altura de um prédio, pode ser usado para medir o tamanho de uma sombra, quando você leva os alunos para o pátio e pedem para eles olharem as sombras e medirem as sombras, usar estratégias para medir a sombra, enfim. Se a gente tivesse conhecimentos que pudessem ser articulados com o cotidiano nas mais diversas áreas, né? Que a gente mostrasse que eu não preciso olhar, eu tenho bioindicadores que me fazem perceber se uma água está contaminada ou não. Existem plantas que me dizem isso. Existe uma cor da água que diz um cheiro, enfim. É uma série de possibilidades que poderíamos utilizar na construção do conhecimento. Então, quando esse conhecimento ele é trabalhado de uma maneira significativa, né? Que extrapola o cotidiano da sala de aula, esse significado tem um sentido maior para os alunos. Né? Deixa eu botar a gente para ver. Então, um dos elementos importantes para pensar esse ecossistema de aprendizagens é pensar exatamente isso, né? Uma aprendizagem que seja significativa, mas também ativa, né? Então, a gente paga um preço muito grande. Por que a gente está discutindo tudo isso? Porque não adianta você utilizar no seu cotidiano de sala de aula, né, na educação básica ou no ensino superior, interfaces digitais, se a sua concepção de ensino e aprendizagem ainda está pautada numa ideia de verticalidade pedagógica. O que é a verticalidade pedagógica? Um professor ou professora que está só transmitindo conteúdo e um aluno ou aluna que só está consumindo. Quem é professor e professora sabe que cada vez mais os alunos participam menos. Na sala de aula a gente tem dificuldade, né? Quando você faz uma pergunta, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? A grande maioria não se manifesta. Né? E isso acontece também no ensino à distância, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa construir estratégias para que essa participação ocorra. Claro que não é fácil, é um exercício constante, às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder, mas a gente precisa, aos poucos, ir implementando essas possibilidades. Né? Se a gente quer que o aluno tenha autonomia didática, a gente tem que trazer também a possibilidade desses alunos interagirem com o processo de ensino e aprendizagem. Então, a ideia do aluno, da autonomia didática, né? Do aluno, como eu disse no encontro passado, como centro do processo de aprendizagem, não é nova. Ela está no Brasil desde o final do século XIX, com o chamado método intuitivo. O método intuitivo no Brasil chega no final do século XIX, né? E é considerada a grande inovação da educação brasileira até 1930, do que a gente chama de Primeira República, né? Foi considerado o grande elemento de modernização. E o que é que preconizava o método intuitivo? A ideia de que o aluno e a aluna aprendem através também da intuição, do tato, do paladar, da visão, da audição, interagindo com um meio. Né? São as bases dos vários construtivismos que temos ainda hoje. Então, essa ideia da intuição ela não é nova, né? Ela chega no século XIX, ela está sendo discutida no mundo do século XIX. A gente ainda tenta fazer isso na educação, né? A gente ainda tenta romper com a ideia de uma educação que o aluno só fique sentado ouvindo.
mas que ele possa produzir conhecimento e interagir também. Então, pensar nessa aprendizagem ativa, pensar em metodologias ativas, pressupõe isso, né? É quando o aluno também reflete, cria, participa do processo, sugere, questiona, mas para isso, professores e professoras têm que criar estratégias para que o outro cada vez mais participe e ganhe autonomia, né? Eu vou seguir a mesma lógica do encontro passado, né? Quando chegar 19h40, aí eu dou uma pausa para quem quiser perguntar ou comentar, aí depois volto 8 horas, tá? Bem, e aí a gente tem que entender que esse processo de construção de novos ecossistemas de aprendizagem, né? De ecologias da aprendizagem, essas várias possibilidades acabam também mudando a maneira como a gente enxerga, né, o que é ensinar, né, e como o outro deve participar nesse processo, né? Ao mesmo tempo, a gente acaba sentindo a necessidade de estimular cada vez mais a colaboração, né? Estimular a colaboração como uma saída e como uma solução para grande parte dos nossos problemas, aquilo que a gente falava um pouco no encontro passado, né? Não é natural que a gente tenha numa sala de aula alunos que você tem lá 30 alunos que estão fazendo estatística 3, né? E na universidade, e desses 30 alunos, só 2 passam, né? 28 perdem. Então, a gente precisa perguntar por que os 28 perderam e por que só esses 2 passaram. Se esses 2 passaram, como é que esses 2 podem ajudar os 28 a entender um processo que eles entenderam mais facilmente? Então, no momento que a gente estimula a colaboração, que a gente cria grupo, que a gente cria rede, que a gente possibilita que o aluno que sabe mais ensine o aluno que sabe menos, a gente está estimulando a colaboração. É a base das chamadas escolas abertas no mundo inteiro, desde o século XIX, né, até a Escola da Ponte, em Portugal. A ideia de que quem sabe mais se disponibiliza para ensinar para quem sabe menos, né? Aquilo que eu falava da monitoria, né? Do ensino mútuo, que já existia desde o século XIX, mas essa ideia de que o outro colabora com o conhecimento, né? Eu falei para vocês que na pandemia o Estado até estimulou isso com bolsas para os alunos, mas isso é pouco realizado, inclusive nas universidades também, né? Então, criar redes de aprendizagem, criar grupos, comunidades de aprendizagem é uma chave também, né? Para que soluções para desafios que às vezes não são vencidos possam ser a partir de uma colaboração. Porque, às vezes, o aluno ou a aluna ele entende mais rapidamente quando um colega fala. Quem já não vivenciou isso numa sala de aula como um aluno, como memória educativa, ou ouvindo, né, alunos em sala? Às vezes, um colega chega para o outro e pergunta, a aula é sobre o quê? Eu não entendi nada. E ainda, o colega chega e explica, e a pessoa diz, é isso? Agora entendi. Quer dizer, às vezes o colega explica de uma forma que o outro entende rapidamente. E, às vezes, a linguagem que o professor e a professora utiliza não chega a todos. Mas existem pessoas que conseguem entender e filtrar aquele discurso e entender rapidamente. E quando essas pessoas explicam de uma forma mais específica, mais próxima da realidade dos colegas, esse entendimento se faz rapidamente. Então, é importante a gente perceber isso, né? Nesse processo, que as redes, elas estimulam isso. Claro que nesse processo de pensar as ecologias de aprendizagem, né? Os ecossistemas de aprendizagem, a gente precisa distinguir. Claro que essa tabela é uma tabela, como todas as que eu estou mostrando aqui, são didáticas e que são projeções, né? Elas não tentam exaurir uma possibilidade, mas só apresentar princípios mais gerais. Mas nessa estrutura, essa apresentação foi montada pelos autores exatamente para distinguir esses 2 grandes campos, né? Como é que se aprendia no ensino tradicional
e como é que se aprende dentro dessa perspectiva de um ensino pautado em comunidades de aprendizagem, num ecossistema de aprendizagem mais amplo. Então, o que se espera hoje com as culturas digitais é que todo mundo aprenda, não só os alunos. A gente tem isso, inclusive, no ensino presencial. Às vezes, na escola, é interessante que você está na escola, mas você tem o porteiro, a merendeira, a servidora que trabalha na organização e na limpeza da escola, que não sabem nem ler nem escrever. E, às vezes, a escola não se volta para esse público, né? Ignora esse público, ou ignora o que está no entorno, que é a comunidade. Né? Então, nas culturas digitais, o sentido maior é que todo mundo aprenda, todo mundo que está envolvido no processo, alunos, professores e a comunidade, aprenda. Né? Então, essa aprendizagem ela pode se dar de diversas formas. Ela não está só centrada na aula expositiva, né, numa rotina pautada num livro didático ou num material didático, mas ela pode se dar através de diversas maneiras, através do que a gente chama de pedagogia de projetos, centrada em problemas, né, desafios de estruturação de pesquisa em torno de problemas, a partir de inúmeras possibilidades. Né? E nessa ideia dos ecossistemas de aprendizagem, não só os professores ensinam, mas os alunos também podem ensinar nessa troca e nessa colaboração, né? Ensinar a todo instante. Então, no processo de colaboração, de protagonismo e da autoria, os alunos estão trocando experiência entre si também e com os professores. Claro que esse é o princípio que antecede, evidentemente, as culturas digitais. Né? Há uma frase recorrente que, quando o professor ensina, ele também aprende, que nesse processo de ensinar e aprender, essa aprendizagem se dá também com as perguntas e os questionamentos dos alunos, mas nem sempre a ênfase foi dada no aluno, na aluna, trazendo experiências e estratégias também que podem ser úteis. Às vezes, esse processo ele é negligenciado. Às vezes, alunos e alunas desenvolvem estratégias de aprendizagem que não são usuais e que não seguem uma rotina, mas que são válidas, mas que não são aproveitadas, porque muitas vezes elas não refletem um padrão que foi consolidado. Né? E às vezes, esse processo do saber fazer que os alunos trazem, ele é meio minimizado e negligenciado no cotidiano das salas de aula. Deixa eu ver se acho que tem gente aqui para entrar. Tem. Então, claro que nesse processo, a definição dos conteúdos ela é pautada não só pelo interesse de professores ou pelo interesse de um currículo oficial, do que é definido numa escola de educação básica através de um projeto político-pedagógico, ou na universidade por currículos de curso específicos ou de componentes curriculares, mas também a partir do interesse dos alunos em determinados temas. Claro que é o espaço de flexibilização dentro do que é pautado como oficial. Claro que ele tem um limite, mas dentro desses sistemas de aprendizagem, o intuito é que esse interesse dos alunos em relação a uma formação relacionada a determinadas temáticas também seja levado em consideração. Né? Claro que uma das coisas que marca essas culturas digitais é uma aprendizagem que ocorre em muitos lugares, não só na escola, né? Dentro da escola, né? Mas em todos os lugares. Então, a possibilidade de ter acesso a um conhecimento que está presente em muitos espaços. Então, essa característica das culturas digitais e dessas interfaces promoverem uma ubiquidade, uma possibilidade de você acessar a todo instante o conhecimento, é uma das coisas que marca fortemente essas culturas e o uso das interfaces. Bem, claro que quando a gente fala em autonomia, protagonismo, aprendizagem ativa, etc., tem um limite, né? Então, o limite é o desejo do outro em aprender. Né? Então,
tudo isso tem que ser aprendido, né? Tem que ser estimulado. Não é algo que você vai dizer para o outro. Ninguém aprende a criar de uma hora para outra. Não adianta você querer trabalhar com o celular na sala de aula. Claro que nem sempre os alunos vão ter acesso ao celular, às vezes não tem notebook, mas às vezes você se depara com salas de aulas que têm configurações diferentes. Às vezes você tem metade da turma que tem celular. Você pode desenvolver atividades com ambientes de aprendizagem. Os alunos podem ter acesso a um link e acessar ao longo da semana um determinado ambiente. Então, claro que nem sempre os alunos vão desejar esse protagonismo, vão querer desenvolver essa autoria e, claro, que vão resistir à necessidade de uma autonomia didática, né? Então, tudo isso precisa ser estimulado. Ninguém já percebe claramente a importância disso. A gente tem que ensinar, né? Então, às vezes, o outro reage, porque desenvolver autoria, protagonismo, pensar criticamente dá trabalho e é cansativo também. Então, a gente precisa também estimular isso nesse processo, né? Por isso que não é fácil e muita gente desiste, às vezes, do ensino à distância. Quando você tem uma possibilidade de liberdade para fazer, às vezes você não faz porque você não sabe por onde começar e como encaminhar a produção do conhecimento relacionado às demandas que você tem. Então, claro que isso tem que ser trabalhado e estimulado, né? Claro que quando a gente está trabalhando com isso, a gente já falou na aula passada, o sentido maior é conexão, né? As culturas digitais são caracterizadas pela conectividade. Então, aí essa conectividade ela estimula a criação, ela estimula a recriação, né? Os recursos educacionais abertos, materiais didáticos, se vocês botarem lá no Google, recursos educacionais abertos, vocês vão ter acesso a recursos que estão disponibilizados no Brasil, por exemplo. A ideia dos recursos educacionais abertos está difundida no mundo inteiro. No Brasil, você tem também um site que reúne esses recursos, né? No governo federal, você tem a Educaps também, que reúne uma série de possibilidades e materiais para uso. Os recursos educacionais abertos, eles possibilitam a recriação. Eles estão disponibilizados para domínio público, né? E você pode usar esse material já elaborado, né? O material didático, o vídeo, áudio, enfim, para trabalhar em sala de aula também, nas mais diversas áreas. Então, é importante perceber essa mediação, né? Bem, perceber isso é perceber que no processo de conectividade a gente tem uma construção de conhecimento que ela pode ganhar um sentido cada vez maior. No momento que você monta um Padlet, você abre um Padlet para a turma, mas mesmo que você abra para uma turma, alguém da turma pode disponibilizar aquele link para outras pessoas. Eu achei isso interessante, entra lá naquele material. Então, aquilo que você pensou para uma turma pode ser acessado por inúmeras pessoas, né? E pode gerar uma série de reflexões. Claro que você vai deixar fechado, você pode deixar fechado, mas se você deixar aberto, muita gente pode interagir com aquilo. Mas a ideia é que esses espaços, eles são públicos, a não ser que você deixe privado, né? Que você feche a possibilidade de outras pessoas acessarem. Ou depois de um semestre ou de um trimestre, você bloqueia o acesso. Mas se você não bloquear, quem tiver o link vai disponibilizar qualquer plataforma ou ambiente para as pessoas acessarem. Elas vão ver o que tem ali, né? E você pode possibilitar também que elas interajam. Então, em alguma medida, esse conhecimento ele pode se expandir e gerar teias de relações, a depender de como você monta. Então, hoje, muitas escolas já fazem isso, né? Você tem escolas em que os alunos criam ambientes, usam ambientes, aí criam material e interagem com outras escolas, outros alunos, né? De outros lugares, de outras cidades, criando comunidades de aprendizagem. Então, existe essa possibilidade também. A gente faz pouco isso, mas é uma possibilidade que vem se tornando recorrente em alguns espaços, né? Então, claro que a gente já é impactado por
dois grandes movimentos, né? Os MOOCs, que são cursos livres. Os MOOCs, você encontra cursos livres em várias universidades. Aqui você entra em várias universidades na Bahia, você tem aqueles cursos livres 100% à distância que você faz, e ao final dele você tem a emissão de certificado. Você faz os cursos têm avaliações pontuais, às vezes por etapas, às vezes no final, e quando você passa, você tem a possibilidade de emitir o certificado. Então, você já tem a possibilidade desses cursos 100% online, e você tem a possibilidade do que eu falei, que são os recursos educacionais abertos, né? Então, eles são também espaços que geram aprendizagem colaborativa. Eles não têm tutoria, às vezes eles não têm inter-relação, alguns geram a possibilidade de você colocar dúvidas e obter resposta, mas de uma maneira geral, não, né? Mas são possibilidades de promover a aprendizagem dentro desses vários espaços de aprendizagem, né? Tem gente aqui entrando, deixa eu botar para dentro. Bem, então, essas possibilidades também, elas se intercalam dentro do ensino híbrido, por exemplo. A gente pode promover o ensino híbrido e dentro de qualquer plataforma que a gente gerar, ou um Padlet, ou um Moodle, ou um Google Sala de Aula, a gente colocar links para materiais de recurso educacional aberto, que a gente queira que os alunos consumam, ou parte dele, ou um trecho, ou todo, enfim. Então, é importante que os alunos percebam que esses espaços existem, que existem essa possibilidade de aprendizagem também, né? Para além do que acontece na educação básica e no ensino superior. Eu vou dar uma parada para a gente, se alguém quiser tirar uma dúvida. Vou parar aqui. Abrir esse espaço para a gente, se alguém quiser falar. E, ao mesmo tempo, vou gerar uma lista. Estamos com 72 participantes, vou gerar uma lista de presença aqui. Deixa eu baixar a lista de presença dos 72. Que eu disse para quem chegou depois que eu ia baixar uma lista de presença automática, uma lista de presença para... Deixa eu botar a data. Para agora, 8 horas. Bem que já vai dar 8 horas, eu vou baixar logo agora. E uma lista 8h40, tá? Aí eu vou baixar uma lista. Peraí, professor, aqui. Eu tô com o login do meu marido, não tô com o meu, não. Qual é o nome registro? da pessoa errada. Você vai trocar o nome? Vou trocar. Não, tudo bem, eu vou fazer outra depois, aí você entra. Como é o nome? Tá em que nome aí? Tá no nome de Franklin. Então, tudo bem, eu já sei, mas aí você troca, depois eu vou fazer Professor, outra 8h40. Diga. eu queria saber quando é que vai ser disponibilizado o link do Padlet que você Sexta-feira. falou na última aula. Hoje eu não pude disponibilizar hoje, mas eu tô colocando como eu vou colocar as aulas, aula de segunda, eu vou deixar para sexta, porque eu não tive condições ainda de finalizar o Padlet. Mas sexta-feira eu mando o link para vocês, tá? Aí vocês já podem acessar. Tá. Alguém teria alguma pergunta? Alguma questão? Alguma dúvida? Tá claro? Eu posso continuar? Eu posso falar rapidinho? Quem é que está falando? Caroline. Oi, Carol. Ouvindo aqui essas reflexões, eu tenho uma disciplina que é do itinerário formativo, que é legal. leituras e dados de mídia. Leituras o quê? Essas leituras e dados de mídia, que é do itinerário formativo. Certo. Aí, quando eu cheguei, eu estou substituindo a professora, quando eu cheguei lá, eu perguntei como é a forma que ela trabalhava, e eles só tinham uma pesquisa no caderno. E aí, como foi que vocês fizeram? Aí ele, não, a professora só mandou falar sobre o bullying, eu acho, a gente escreveu e pronto, só tem isso. Vocês só tem isso da primeira unidade? Aí pronto, eu fiquei pensando da forma que eu ia trabalhar. E aí, eu aqui com essa discussão, eu falei bem assim, eu tinha proposto um seminário
E aí pedi alguns que cada um trouxesse um pouco, podia ser um artigo, falando sobre mídias sociais, o impacto e a forma positiva que ela traria para a educação e novas formas de ensinar. E aí eu passou 2 semanas tentando, mandando eles levarem o material para a escola e nada. As semanas foram tipo assim, não funcionou. Aí, quando Sim. foi essa terceira semana, eu falei, eu já sei o que vou fazer. Eu vou dar o primeiro passo. Quem vai levar o material é eu. Aí eu levei. Quando eu cheguei na sala, eu falei, agora a gente vai trabalhar dessa forma. Como hoje eu estou com a garganta mal, vocês vão ler e a cada trecho que vocês lê, vocês vão trazer as reflexões para a sala de aula. E o que vocês perceberem de importante, vocês vão falar. E aí eu percebo que aí a gente tentando, a gente consegue. Os meninos leram os trechos, aí daí paravam para refletir. Eu vou dar um maisinho, viu, a cada um que refletir sobre o trecho, eu vou dar um maisinho. Aí pronto, foi aquela colaboração mútua, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo participar. Então, essas novas formas de ensinar funcionam, é só a gente procurar caminhos para a gente chegar até lá. Certo. Veja, a primeira coisa é importante também é se os alunos estão interagindo com mídias, né? Leituras com mídias, é trabalhar a ideia de multiletramentos. Né? Acho que o Padlet seria interessante de abrir um Padlet, de gerar um link para que eles, ao longo de uma semana, pudessem entrar, porque pensar nessas várias possibilidades de leitura que as culturas digitais trazem. Né? Então, a gente tem uma literatura disponível na internet sobre multiletramentos, e os alunos, eles cada vez mais eles são impactados por isso, eles já vivenciam isso, porque quando eles estão navegando, lendo algo, hoje você tem textos que são o que a gente chama de textos multimodais, eles têm várias modalidades ali de linguagem, tem a linguagem escrita, às vezes tem um link para um áudio, para um vídeo, etc. Então, eu acho que é interessante mostrar para eles essas possibilidades dentro do universo deles, né? Trazendo temáticas que são temáticas cotidianas, que abordem problemas sociais relacionados muitas vezes, ao que eles vivenciam dentro de um universo dentro de um universo de adolescentes, dentro de um universo de bairro, de cidade, etc. Então, eu acho que é um caminho. Mas existem várias formas de possibilitar a aprendizagem. Né? O que a gente tem que buscar são as melhores possibilidades para que os alunos tenham acesso a essa diversidade de conteúdos. Né? Porque não adianta a gente trabalhar o que a gente imagina apenas que é o correto. A gente precisa fazer o que alguns autores chamam de curadoria, né? A gente precisa buscar, pesquisar, né? Às vezes o professor e a professora também precisa fazer esse levantamento de possibilidades, né? Quando você se depara com a turma, você tem que dizer assim, pô, o que é que eu posso trazer para essa turma que possa interessar a partir dessa realidade que eles estão trazendo para mim, né? Então, quando a gente está trabalhando com a turma, é importante, com qualquer turma, fazer o que muitos autores e autoras chamam de levantamento prévio, né? O que é que os alunos sabem sobre um tema? E a gente tem muitas ferramentas para fazer isso. A gente vai ver algumas a partir do próximo encontro de semana que vem, né? Da semana que vem, para fazer esse levantamento. Ferramentas que podem ser utilizadas pelo WhatsApp, podem ser disponibilizadas para levantamento de conhecimento prévio online, de forma síncrona ou de forma assíncrona. Né? A gente tem uma série de ferramentas, né? O Mentimeter, uma série de possibilidades para esse levantamento de informações. Mas é isso, são várias as experiências. Né? Alguém gostaria mais de comentar algo? Suzana. Oi, Suzana, levantou a mão. Oi. É o seguinte, uma questão. Eu vi aí sobre a questão da conexão e tal, mediada pela tecnologia. E eu Sim. queria só, assim, ponderar
que essas Sim. conexões, elas são conexões humanas. Então, não é só por meio da tecnologia que ela ocorre. Sim, claro. E que muitas vezes o meio da tecnologia digital, porque eu entendo que o professor também é uma tecnologia, então, por meio da tecnologia digital, muitos isolamentos acontecem. Então, você tem, por exemplo, a conexão no sentido físico, de você ter, talvez, vou usar um exemplo de rede social, várias pessoas na sua rede social, mas você não tem efetivamente as trocas e as partilhas, né? Então, ali está todo mundo se vendo, está todo mundo conectado e tal, mas você não tem efetivamente as trocas e as partilhas. E os professores, penso eu, eles precisam também desse letramento digital para trabalhar nesses ambientes. Porque se o professor ele não tem o letramento digital, ele não consegue lidar bem não só com essa questão, como com várias outras. Por exemplo, a diferença entre dado, informação e conteúdo, que são coisas distintas. Né? E você recebe um volume muito grande dessas coisas no WhatsApp, por vários canais dessa comunicação digital, e que não tem filtro, que chega tanto para quem é professor quanto para quem é aluno sem filtro. Então, eu acho que o processo de letramento digital, ele é para todos. Isso, Suzana, foi o que a gente falou um pouco sobre isso no primeiro encontro, né? Quer dizer, todo esse processo de uso de pensar a educação, o ensino e aprendizagem nas culturas digitais, né? No último encontro, eu até mostrei uma tabela, uma tabelinha, toda essa possibilidade de pensar o ensino e aprendizagem nas culturas digitais e o uso de interfaces pressupõe, claro, a ideia de letramento digital. Quando a gente está falando de conexão nas culturas digitais, de conectividade, a gente está falando na possibilidade exponencial de conexão e de ligar pessoas exponencialmente a muitos lugares, em temporalidades distintas, de forma assíncrona e assíncrona, mas a gente está falando também, evidentemente, da conexão humana. A linguagem é tecnologia, né? No século XIX, escrever no papel era extremamente moderno, era uma ruptura. Em sociedades ágrafas, que não tinha registro de escrita, começar a escrever no papel, né? Vivenciar um processo de alfabetização foi uma revolução. Né? O uso da caneta no papel, né? Do lápis no papel, o uso do caderno foi uma revolução. Então, as tecnologias são muitas, né? A linguagem é uma forma de tecnologia ampla, né? Então, o professor e a professora pode dar péssimas aulas usando interfaces digitais e pode dar uma excelente aula expositiva, dialogada, né? Então, mas claro que se por um lado as redes, né, e as culturas digitais elas podem estimular o isolamento, elas também podem estimular a aproximação. Claro que cada vez mais a gente vive avatares, né? Vive num mundo que muitas vezes ele é uma alegoria, né? As pessoas sentem a necessidade de o tempo inteiro demonstrar felicidade, estar vivenciando uma realidade que dá prazer, e onde elas estão bem. Então, às vezes, as pessoas criam simulacros, né? Nas redes sociais, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, etc. Às vezes você tem muita gente conectado, mas não conhece a maioria delas. Mas muitas vezes você estabelece redes de sociabilidade em meio a grupos de comunidades. Às vezes você começa a interagir com pessoas virtualmente, né? E que você às vezes leva 1 ou 2 anos sem conhecê-las, e quando você se encontra presencialmente com elas, parece que você já conhece elas há muito tempo. Então, essa depende como uma coisa, claro, é você vivenciar. As redes sociais trazem isso, né? Trazem a ideia do isolamento. Mas quando a gente está falando em comunidades de aprendizagem, que são grupos de outra natureza, né? E quando a gente está interagindo com as pessoas através da rede, através de aulas virtuais, online, encontros síncronos, às vezes a continuidade desses encontros
criam redes de sociabilidade. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu preciso ver olho no olho o outro para estabelecer uma relação. Às vezes você estabelece uma relação sem ver o outro no olho. Então, na pandemia, a gente vivenciou isso muitas vezes, né? Eu trabalhei com capacitações de professores pelo Instituto Anísio Teixeira durante quase 4 anos. Fiquei 2 anos lidando com 80 pessoas num grupo formativo e 2 anos sem encontrar essas pessoas. E quando a gente se encontrou depois da pandemia, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo e a gente se abraçou e parecia que a gente se via, mas a gente nunca se viu. A gente, às vezes, só se falou pelo chat ou abriu rapidamente um áudio. A maioria nem abria o vídeo, mas as pessoas falavam no chat, abriam o áudio, comentavam. Então, as redes de sociabilidade elas podem se dar por meio de muitos elementos. Claro que nada descaracteriza ou prescinde do encontro presencial, né? Mas essas redes de sociabilidade elas se dão de muitas formas, mas eu entendo o que você coloca e eu acho que é importante também. Mais alguém gostaria de comentar? Bem, pessoal, se vocês quiserem, mesmo eu apresentando, podem me interromper, tá? Se for alguma coisa que vocês achem muito importante de frisar, abre o áudio. Voltando, então, a compartilhar, só lembrando para os que não ouviram, eu baixei uma lista de presença automática, né? 8h40, eu vou baixar outra, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu entrar aqui para ver. Pronto. Voltando a... Só me diz se vocês estão vendo aí, por favor. Sim, professor, estamos vendo. Beleza. Então, essa aprendizagem que a gente está falando, né? Ela pode se dar de diversas formas. Volto a dizer, por que a gente está falando tudo isso? Porque o fato da gente usar interface digital, a partir da semana que vem a gente vai trabalhar... Professor, Diga. Eu voltar. porém, Diga, eu pode estou falar. com a tela... Não estou conseguindo ver a tela. Todo mundo está vendo a tela? Ou só... Quem é que Tá está falando? normal. Eu consigo ver. Pronto. Pode Positivo, tá para ver. Eu também estou vendo. Pode ser a internet dela. Pode ser alguma coisa da sua internet, porque todo mundo está sinalizando aqui que está vendo, tá? Dá uma olhada para ver, então. Eu vou esperar pessoal, um tempo. Tá, porque o pessoal tá vendo aqui, normal, eu compartilhei aqui e tenta sair também. Tenta sair e entrar de volta, talvez dê certo. Bem, então por que eu estou dizendo isso? Volto a frisar nesse aspecto. Espera que acho que tem alguém entrando ainda. Deixa eu ver. Pronto, aqui. Volto a frisar nesse aspecto. Não é só usar a tecnologia, a interface digital para dar aula. Né? É preciso ter em meio a ela... É preciso ter em meio a ela concepções de ensino e de aprendizagem. Deixa eu ver aqui se alguém está... Deixar aqui esse áudio. Pronto. É preciso ter em meio a ela concepções de ensino e aprendizagem. Uma das formas de se trabalhar com essas tecnologias, o uso do Padlet, ele é interessante, a gente vai ver a partir da próxima semana, e vocês vão ver, quando eu mandar o link do Padlet do nosso curso, eu vou mandar um tutorial que eu fiz também do uso do Padlet. Então, quem não conhece o Padlet, é interessante primeiro assistir esse tutorial que eu criei, falando dele. Vocês podem até abrir um Padlet, ele é gratuito. Né? Vocês podem abrir e ir mexendo nele, né? Antes de entrar no nosso, especificamente. Então, é importante a gente perceber que as interfaces digitais elas podem nos possibilitar diversos usos. Dentre esses diversos usos,
um tipo de ensino baseado também no aprendizagem por projetos. Lembra que no encontro passado eu falei da sala de aula invertida, quando falava do ensino híbrido? A sala de aula invertida é aquela possibilidade de você ter uma aula presencial, ou na educação básica ou no ensino superior. Você tem sua aula presencial, seu componente curricular, mas criou um ambiente para que os alunos acessem conteúdo, vídeo, áudio, texto, sobre temas, sobre conceitos, que você não quer trabalhar na sala de aula, você não quer usar esse tempo físico presencial da sala de aula para trabalhar esses conceitos, você disponibilizou antes. Você criou vídeos, você deixou áudios, você comentando conceitos ou trechos que você considera importante, para que quando o aluno chegue na sala de aula, ele já tenha consumido esse material previamente e você só chegue para problematizar, discutir e desenvolver um processo de construção de conhecimento que pode ser baseado nessa aprendizagem por projetos, né? Então, essa aprendizagem por projetos, ela estimula esse protagonismo e autonomia dos alunos. O ideal é que o aluno e a aluna também participe na proposição temática, né? Ele sugira temas, sugira estratégias para esse projeto, sugira algo que seja importante a partir do grupo. O Paulo Freire falava de uma coisa interessante. Não dá para você, muitas vezes, trabalhar com a especificidade de cada pessoa, do que cada pessoa deseja, né? Muitas vezes é importante pensar num tema gerador, né? Ele falava de uma discussão baseada em temas geradores. Qual é o discurso forte que está presente naquela turma? O que é que a maioria acha que é importante de ser discutido naquele momento como algo que mobilize a maioria? Claro que você não vai ter um tema que todo mundo queira, mas também não vai dar para ter um tema que atenda às especificidades de cada aluno e aluna. Então, perceber qual é esse discurso forte e fazer com que os alunos sugiram, participem nesse processo de construção do projeto é importante também. Deixa eu botar aqui. Não tem não. Então, é importante isso. Então, essa aprendizagem baseada em projetos, ela é importante também no momento que a gente está mobilizando essas interfaces digitais. E quando esses projetos eles nascem de problemas que são problemas que fazem parte do universo dos alunos e alunas, né? Que estão presentes numa comunidade, numa cidade, numa realidade cotidiana, então, melhor ainda, né? Que esses problemas nasçam de situações que sejam reais e que os alunos comecem a exercitar aquilo que eu falava no primeiro encontro, né? Lembra que eu falava de que as culturas digitais elas estão preconizadas lá, quem trabalha com a educação básica, na Base Nacional Curricular Comum. Então, a Base Nacional Curricular Comum preconiza que as culturas digitais devem ser trabalhadas em todas as áreas do conhecimento, que os alunos precisam aprender a usar as culturas digitais, precisam desenvolver protagonismo, e uma coisa importante que está associada pode estar associada a essa aprendizagem por projetos, desenvolver ativismo social. No momento em que eu me deparo com projetos que vão lidar com problemas reais cotidianos, eu posso estar estimulando os alunos a promoverem ativismo social, a se engajarem na solução de problemas que são problemas do cotidiano. Isso pode se dar tanto na educação básica quanto no ensino superior. No ensino superior, você já tem disciplinas que já operacionalizam isso. Os alunos têm situações reais e eles vão desenvolver estratégias nas mais diversas áreas do conhecimento para dar conta desses problemas, né? Então, às vezes o componente é voltado para isso, mas isso pode ser operacionalizado também na educação básica. Claro que essa aprendizagem por projetos, né, ela precisa ter limites, né? Então, ela precisa de um cuidado, ainda que o aluno e a aluna ele sugira, né, as estratégias, o tema, as estratégias, o professor e a professora ele precisa acompanhar, né? Porque é uma troca de experiências também, né? Então, se o professor ele também não acompanha, muitas vezes o sentido da aprendizagem se perde,
por mais que a gente perceba qual é o discurso forte do aluno e da aluna, da turma, né? Qual é a temática que mobiliza a maior parte da turma, é preciso que o professor e a professora articule isso com uma possibilidade de aprendizagem que está preconizada dentro daquelas temáticas, dentro daquele universo do que se espera alcançar e que o aluno desenvolva como competência e habilidade. Então, por que isso? Para que o foco da aprendizagem não se dilua, não se dissipe. Então, é importante ancorar essas atividades com não perder de vista esse fim, que é a aprendizagem, né? Através de projetos. Então, isso é fundamental também. Bem, a gente tem também a aprendizagem baseada em pesquisa. Isso também é fundamental. Claro que a primeira coisa, usando tecnologia ou não, né, é dizer para as pessoas o que é pesquisar. Né? Então, a gente padece por, muitas vezes, o aluno e a aluna ele chegar ao ensino superior com dificuldade de entender o que é pesquisa. Às vezes, essa ideia da pesquisa ela não é bem trabalhada ao longo da educação básica. Deixa eu fechar um áudio aqui. Então, às vezes, essa aprendizagem baseada em pesquisa, a ideia de pesquisa não é bem trabalhada. Então, é importante que, trabalhando com interfaces digitais e culturas digitais, que a gente retome isso. Né? Pesquisar não é repetir coisas. Né? Então, a gente veio de um ranço formativo em que, muitas vezes, a pesquisa, às vezes o aluno e a aluna na educação básica faz a pesquisa, ele copia, né? Ele copia e cola e entrega, e o professor e a professora, claro que tem inúmeras exceções, mas o professor e a professora valida aquilo como uma boa pesquisa. Então, pesquisar é definir problemas. No momento que eu chego para um aluno e para uma aluna na educação básica e digo, faça uma pesquisa sobre a Revolução Francesa, eu estou estimulando a cópia. Porque o aluno vai chegar lá e vai botar Revolução Francesa, ele vai ter centenas, talvez milhares de textos sobre a Revolução Francesa, e ele vai baixar algum, botar o nome e entregar. E se o professor e a professora der 9 ou 10, a ideia de pesquisa na cabeça dele ou dela vai se consolidar como cópia. Então, pesquisar é colocar desafios e problemas. No momento em que eu coloco uma pergunta e que eu problematizo essa pergunta, eu estou fazendo com que o menino e a menina reflita criticamente, pense. Isso eu posso fazer desde do Fundamental 1, colocando pequenos desafios, mostrando para os meninos desde o início de que pesquisar não é repetir o que o outro disse, mas é saber que existem várias versões de um tema e você vai produzir a sua. A sua produção pode ser 3 linhas, mas ela é sua. Não é a quantidade do que você reflete no menino no Fundamental 1 ou no Fundamental 2. Isso vai se intensificando à medida em que os alunos e alunas vão amadurecendo intelectualmente. Mas o grande desafio é fazer com que o aluno e a aluna ele reflita, produza algo que nasce de uma reflexão a partir de várias possibilidades, de leituras que foram feitas. Ele não precisa entregar 10 páginas, às vezes, num parágrafo, se aquele parágrafo nasce de uma resposta que reflete sua reação a leituras de autores diferentes sobre um tema, aquilo tem uma importância muito grande. Então, se a gente vem trabalhando aos poucos isso, a ideia de pesquisa como uma possibilidade de dar respostas a problemas se consolida. Né? A gente sabe que hoje um dos grandes problemas na educação básica e no ensino superior é o plágio. As pessoas copiarem e colarem coisas. Né? Bem, com as inteligências artificiais, né? Isso se torna cada vez mais um desafio para professores e professoras, né? Porque os alunos têm acesso a isso. Se torna cada vez mais difícil lidar com isso. Claro que existe uma tecnologia também que vem controlar isso, né? Que vem identificar o plágio.
mas é importante a gente estimular essa ideia da pesquisa. Então, aprender por pesquisa é fazer com que o aluno ele também faça parte desse processo. Não sou eu, professor, que vou definir o tema, que vou definir como a pesquisa vai ser feita, que vou definir quais são os autores e autoras que ele ou ela vai ler, quando isso vai ser feito. Então, o aluno ele precisa se envolver nesse processo também, né? Então, a pesquisa ela precisa ter, claro, vai ter um envolvimento do professor, mas a ideia central é que o aluno cada vez mais ele se aproprie dos seus próprios caminhos, né? Então, mediado pela ajuda e troca de experiência do professor e da professora, aquilo que a gente falava na aula passada, né? Então, lembra que a gente falava da eutagogia, que nas culturas digitais a eutagogia, ou seja, a construção do próprio conhecimento, ele é fundamental também para que o aluno e a aluna tenham liberdade e autonomia para promover isso. Então, a gente estimula isso quando a gente está fazendo uma aprendizagem por pesquisa, né? Quando a gente coloca responsabilidades para que os alunos também assumam essa busca por autores, às vezes a sugestão de temas, o enfoque, mediado pela experiência que o professor ou a professora troca, no sentido de dizer, existem esses caminhos, talvez esse caminho seja melhor, essas possibilidades, etc. Então, ela pode ter um envolvimento grande do professor ou um envolvimento pequeno do professor, mas ela precisa nascer de inquietações que envolvam alunos e alunas na sugestão nesse processo. Então, nas culturas digitais, a aprendizagem por projetos em torno de problemas e situações reais e a aprendizagem por pesquisa também são caminhos importantes no uso das interfaces digitais. Bem, e aí a gente entra numa outra discussão, né, que é o uso dessas tecnologias digitais aplicadas à educação. Então, a tecnologia ela precisa ser pensada como uma interface, não como uma ferramenta, né? A ideia da ferramenta ela limita a ideia da tecnologia, né? Não é uma ferramenta pontual que vai dar a possibilidade de você fazer apenas uma coisa, né? A tecnologia ela é uma interface, ela te possibilita vários caminhos, né? Então, e isso é importante, né? Tem uma expressão que a gente chama de dupla conceitualização, né? Se vocês pesquisarem lá no Google, botar textos sobre dupla conceitualização, que ao mesmo tempo que eu uso a forma também é conteúdo. Então, a tecnologia não é só um meio para você obter um fim, mas a tecnologia faz com que você também tenha que repensar a maneira como você ensina e a maneira como você estimula a aprendizagem. Então, ela é interface por isso, né? Ela muda a maneira, claro que para aqueles que estão abertos e sensíveis a perceber a necessidade de uma outra lógica para ensinar e aprender. Porque a tecnologia, às vezes, te provoca nesse sentido. Claro que você pode usar, volto a dizer, o que a gente falou no encontro passado, você pode usar o Padlet ou qualquer outro ambiente, ou o Google Sala de Aula, só para botar texto, só para botar conteúdo para o aluno baixar. Então, você está subutilizando a tecnologia, você está subutilizando a interface, porque ela não é só para isso, né? Então, no momento em que eu estou usando a interface digital, eu preciso sempre pensar o seguinte: o que é que eu posso fazer com essa interface para que o outro colabore, para que os alunos colaborem entre si, para que os alunos sugiram, questionem, problematizem, discutam. Porque se eu ficar usando a interface só para mandar material para o outro consumir, eu estou subutilizando aquela interface, né? Então, eu não preciso usar ambiente nenhum. Eu abro um WhatsApp e boto como administrador para ninguém interagir, fico mandando só link e texto e áudio e vídeo e ninguém interage. Então, não precisa fazer nada. As pessoas só vão consumir pelo WhatsApp. E o WhatsApp, eu vou botar lá no Padlet um livro sobre o WhatsApp e a educação. São várias estratégias de uso do WhatsApp na educação. Vocês vão ver que tem
também muitas possibilidades de pensar o uso do WhatsApp para a educação. Então, cada vez mais, essas possibilidades estão sendo renovadas, né? E surgindo outras experiências educativas. Então, a tecnologia precisa ser pensada como uma interface, né? E, claro, que ela não pode ser, volto a dizer, só um processo unilateral de transmissão de informação, né? Então, a ênfase aqui é interação, participação e que as pessoas possam, dentro das possibilidades, de promover intervenção. Claro que, para que isso tudo ocorra, a gente precisa criar essas estratégias, como a gente falava, estratégias metodológicas. Qual é o sentido da atividade? Como a atividade pode estimular isso, né? Então, sempre, isso deve acontecer também no ensino presencial, né? Mas também, principalmente, no ensino que, por meio de tecnologias, né? No ensino online, no ensino híbrido. Eu preciso explicar para o outro o que é que ele está fazendo. Por que é essa atividade? Qual é o sentido dela? Ela vai provocar o quê? Ela é importante por quê? E ela desenvolver que tipo de competência e habilidade no outro. Então, é importante a gente falar sobre isso, né, para os alunos. Isso nem sempre é falado no cotidiano da sala de aula. Isso possibilita, claro, que os professores e professoras desenvolvam estratégias melhores para que essa relação com os alunos se consolidem e possibilita que os alunos desenvolvam estratégias para produzir conhecimento. Então, quando você abre, por exemplo, um Padlet, você vai usar um Moodle, um ambiente virtual de aprendizagem, os espaços de colaboração estão lá para os alunos também sugerirem coisas. Os alunos produzirem conhecimento, comentarem, criticarem, se posicionarem, criarem outras estratégias de apresentação. Então, a gente vai ver isso quando estiver falando de avaliação, né? Então, eu tenho, durante a pandemia, muitos professores diziam, mas como é que eu vou avaliar se eu não consigo fazer teste de prova? Você pode avaliar, você tem um Padlet lá, o aluno pode abrir o link do Padlet e tem direito a gravar um áudio de 15 minutos. Ele pode abrir o áudio usando um celular, ele pega o celular, pode acessar o Padlet pelo celular e abre o link do Padlet, ele pode abrir o vídeo do Padlet e gravar, segurando o celular, um vídeo de 5 minutos. Eu posso fazer uma pergunta sobre um pequeno texto, ou sobre um pequeno vídeo, ou sobre um pequeno podcast, e dizer, se posicione, abra o link, abra o áudio e comente o que você achou relevante de tal texto, ou de tal vídeo, ou de tal áudio. Em 3 minutos, comente o que você achou de significativo. Ou, num vídeo de 5 minutos, se posicione sobre essa leitura, ou essa imagem, né? Ou esse desenho, enfim. Eu estou estimulando que os alunos usem linguagens diferentes para produzir conhecimento, né? Então, aquilo que a gente falava, é preciso promover uma comunicação eficaz. Então, a gente tem que estimular a comunicação eficaz através não só da comunicação escrita, mas oral também. Então, o aluno ele precisa perceber que existem diversas linguagens para produzir conhecimento, para ser avaliado também, né? Para gerar outras relações, questionamentos, etc, etc, etc. Bem, e aí essas possibilidades, né, elas podem ser também acompanhadas. Você já tem, claro que é uma realidade ainda que não é comum a todas as escolas, mas algumas escolas, isso acontece muito em escolas particulares, né, nas quais os pais, em determinadas plataformas, conseguem acompanhar o desempenho dos alunos, né? Esse desempenho ele é marcado, ele de alguma forma ele acaba transparecendo através de estatísticas, de atividades que os alunos realizam, de desempenho dos alunos. Existem já plataformas que podem ser acompanhadas pelos pais e que dão conta desse desempenho dos alunos. Ainda não é uma realidade comum nas escolas públicas, mas poderá ser no futuro, né? À medida que a gente cada vez mais aumente o uso dessas culturas digitais e promova aquilo que a gente falava
no encontro passado, né? No momento que a gente promove cidadania digital, que a gente luta para que a tecnologia, que essas culturas digitais estejam nas escolas públicas e universidades públicas, né? E que todos tenham acessibilidade, todos tenham a possibilidade de usá-las. No momento que a gente está, a sociedade civil, né? Não só as várias organizações civis, mas a sociedade civil como um todo pressiona para que políticas públicas sejam criadas para fomentar isso e garantir nas escolas públicas e universidades públicas esse uso. A gente está criando essa realidade para que a comunidade e pais também participem desse processo de ensino e aprendizagem. Bem, e aí a gente precisa lembrar disso, né? Que prática educativa, uso de interface digital, né? Na educação para estimular o ensino e a aprendizagem, pressupõe letramento digital, né? Então, claro, no momento em que a gente usa a tecnologia para que os alunos promovam autonomia, né? Desenvolvam autonomia, criatividade e colaboração, né? A gente precisa partir de um princípio, de que o professor e a professora já domina basicamente os princípios de um letramento digital. Acho que tem alguém para entrar aqui, peraí. Os princípios desse letramento digital, né? Então, isso é importante, né? Então, esse letramento, né, e essa autonomia, essa criatividade, essa colaboração, ela está envolta em uma série de perspectivas, né? A gente perceber, antes de mais nada, que existem maneiras, vários caminhos para promover a aprendizagem, que ela se torna mais forte e significativa quando ela é coletiva. Aquela discussão da inteligência coletiva do Pierre Levy, né? A ideia de que das pessoas terem acesso a uma inteligência coletiva que se corporifica através das várias comunidades de aprendizagem, né? Nas quais as pessoas participam ativamente e que elas conseguem aprender de uma maneira mais significativa. Então, a gente precisa levar em consideração esses elementos quando a gente está pensando em culturas digitais. Mas é importante perceber que, claro, que quando a gente está falando em aprendizagem significativa, né, ela não está se referindo, elas não são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno através de uma relação que aqui colocada como não arbitrária e substantiva, né? Então, a ideia central é que essa aprendizagem significativa ela nasça de uma série de elementos. Elas são relacionadas às experiências vivenciadas pelos alunos, não apenas individualmente, aquilo que a gente falava anteriormente, né? Muitas vezes não dá para o professor e a professora levar em consideração as experiências individuais, mas muitas vezes a aprendizagem, os conhecimentos prévios, o que é significativo, precisa levar em consideração o que é importante para um grupo, né? Para uma maioria, porque nem sempre o professor, a professora, ele tem condições de fazer isso. Claro que a gente precisa lembrar das condições de trabalho de professores e professoras também na educação básica, que é diferente do ensino superior, né? Muitas vezes o professor e a professora na educação básica tem 15 turmas, né? Cada turma tem 30, 40 alunos. Então, não dá para você fazer sempre esse exercício o tempo inteiro. E não dá para você levar em consideração as informações prévias de cada aluno. Por isso que existem estratégias para perceber o que é que a turma, aquele grupo, de alguma forma, tem como conhecimento prévio, né? E como esse conhecimento prévio, ainda que não seja de todos, mas da grande maioria, pode servir de parâmetro para que os outros também se apropriem dele e possam seguir dentro do que cada professor e professora propõe como novas possibilidades de ensinar e aprender dentro daquele momento que os alunos estão vivenciando. Então, mas é importante perceber isso, né? Se, por um lado, eles são relacionados a essas informações que os alunos adquirem, é importante levar em consideração o grupo, né? O discurso forte, né? Que permeia
uma turma, porque nem sempre a gente dá conta da especificidade de cada um. Mas é importante também perceber, e aí tem um trecho do livro do Nicolas Carr, Geração Superficial, né, que essas tecnologias, de alguma forma, o Carr estava escrevendo em 2011, né, já tem tempo, né? Então já tem 12 anos que ele escreveu isso, né? E de lá para cá, as tecnologias se intensificaram, né? E elas se tornaram mais intuitivas, né? Mais presentes na vida das pessoas. E o Carr falava nesse livro A Geração Superficial como é que essas tecnologias estão interferindo na própria configuração dos nossos cérebros, né? Como essas tecnologias vão impactando na nossa forma de ver o mundo e de interagir com o conhecimento, né? Então, ele vai dizer que essas tecnologias estão mudando a maneira como a gente se comunica, né? Ela não muda a sua informação, mas a maneira como se comunica e muda o nosso próprio cérebro. E aí tem um trecho do livro dele que eu trago, né? Ele diz o seguinte: nos últimos poucos anos tenho tido um sentimento desconfortável de que alguém ou algo tem estado mexendo com o meu cérebro, remapeando os circuitos neurais, reprogramando a memória. A minha mente não está indo embora, pelo menos não que eu saiba, mas está mudando. Não estou pensando do mesmo modo que costumava pensar. Sinto mais agudamente quando estou lendo. Eu costumava mergulhar em um livro, em um artigo extenso, diz o autor, né? Minha mente era capturada pelas reviravoltas da narrativa ou as mudanças do argumento, e eu passava horas percorrendo longos trechos de prosa. Agora, raramente isso acontece. Minha concentração começa a se extraviar depois de uma ou duas páginas. Fico inquieto, perco o fio, começo a procurar alguma coisa a mais para fazer. Sinto como se estivesse sempre arrastando o meu cérebro volúvel de volta ao texto. A leitura profunda, que costumava acontecer, naturalmente tornou-se uma batalha. E é exatamente isso, né? É como essa coisa do Carr dizer que eu não consigo mais me concentrar numa leitura profunda, né? Então, as tecnologias, às vezes, fazem isso, né? Essa multiplicidade de caminhos, de ambientes, e isso é cada vez mais forte entre a geração mais recente, né? A geração que é impactada por isso, né? Aquilo que eu falava no encontro passado, né? A gente já tem crianças com 1 ano que não sabe nem ler nem escrever, ou menos ainda, e já pegam um celular e já fazem o rolamento, já fazem a pinça para abrir, já rolam a tela para mudar de ambiente, né? Então, muito antes de se adquirir a leitura e a escrita, né, formal, né, já há uma leitura escrita das imagens e que já se torna profunda e que muda a maneira das pessoas se relacionarem com a sociedade, né? Então, o Cá está dizendo isso. Antes eu lia textos e me concentrava. Hoje, com o impacto das tecnologias, quando eu estou lendo um texto, eu já começo a sentir a necessidade de ir para outros lugares. Porque, às vezes, a gente é impactado por isso, né? Às vezes, você está no celular e você está entrando em várias abas, mudando as telas, né? Você está saindo de redes, de plataformas, usando plataformas diferentes, lendo texto, ouvindo uma música, um áudio, entra no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim, você começa a consumir uma série de informações. No notebook, se você está usando a mesma coisa, tem um monte de aba aberta e você está navegando por muitos lugares. Às vezes você está lendo um texto, você começa a clicar em links dentro do texto e você começa a ser mandado para outros lugares. Se você não tiver cuidado, você esquece do texto inicialmente que você leu, porque você já está em outros lugares. Aquele segundo lugar te mandou para um outro lugar e que te mandou para um outro lugar, e você tem dificuldade de voltar para o texto original. Então, essa fragmentação, né, e essa multiplicidade de telas e de ambientes, a tecnologia estimula isso, né?
Então, a tecnologia ela é feita para que navegue em várias telas, né? Que você use múltiplas linguagens, que você abra muitos espaços. É da mesma forma que os jogos, né? Os jogos são criados para que você fique preso a eles, né? Que você entre no jogo e queira se viciar e ficar, e jogar, e jogar, e jogar, e ir até o final, né? Então, as tecnologias são produzidas para isso, né? Para gerar essa dependência em relação à tela. E a gente precisa ter cuidado, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ficam realmente dependentes e acabam adoecendo por conta disso, né? Não conseguem se desvencilhar da tela. Isso é um problema sério. Claro, e aí, quando a gente está falando em tudo isso, a gente não pode esquecer que existe algumas competências que professores e professoras precisam dominar minimamente, né? Dominar minimamente até mesmo para direcionar e dialogar com os alunos em torno delas. Claro que professores e professoras não vão dominar tudo, mas é preciso levar em consideração alguns caminhos, né? Eu preciso perceber que existem mídias diferentes. Se eu estou trabalhando com mídias, né? Se eu vou trabalhar com mídias, né? E discutir isso com os alunos, eu preciso saber quais são essas mídias, quais são essas possibilidades, o que é que eu posso pintar, o que é que eu posso recortar para trabalhar com eles, o que é que poderia ser mais interessante para eles, né? Como é que eu posso escolher conteúdos e como esses conteúdos vão se adequar a essa escolha dessa interface que eu vou utilizar com os alunos, né? Eu preciso saber o que é um ambiente de hipermídia, um ambiente que possibilita o uso de várias linguagens, o que são hipertextos, né? Que são textos que têm em si múltiplas linguagens, né? Você tem um texto escrito, você tem um áudio, você tem um vídeo, todos congregados no mesmo espaço, né? Então, eu preciso perceber um pouco isso, né? Perceber minimamente como lidar com essas questões, né? Então, eu preciso, de repente, aprender a como é que eu posso produzir um pequeno vídeo usando meu celular, né, para dar aula. Como é que eu posso botar isso no YouTube ou no Instagram? Abrir um Instagram e um YouTube. E fazer um podcast, né? Fazer um podcast, ensinar os alunos a fazer um podcast. Então, essas habilidades, né, são importantes. Como é que eu faço um card para divulgar uma atividade, né? Como é que, para eu fazer um vídeo, eu preciso me preocupar com o som, eu preciso me preocupar com a iluminação. Se eu vou dar uma aula online, eu preciso me preocupar com a iluminação. As pessoas precisam me ver bem, né? Eu não posso ficar num ambiente escuro em que as pessoas não vejam o meu rosto. Eu não posso dar uma aula em que as pessoas não me ouçam direito, né? Se eu vou produzir um vídeo, eu tenho que ter a preocupação com isso. Se eu vou produzir vídeo, eu preciso me preocupar com como é que eu vou transmitir esse vídeo. Eu tenho que botar esse vídeo, que às vezes é grande e pesado, tem 5 ou 10 minutos, que eu produzi para uma aula, numa nuvem. Pegar esse link e repassar para os alunos. O que é uma nuvem? Como é que eu jogo numa nuvem um material que está pesado, né? Como é que eu posso compactar um vídeo para ele ficar menor e eu mandar pelo WhatsApp? Mas tem vídeos que são muito grandes, não dá nem para compactar, enfim. Então, eu preciso aprender a lidar com essas culturas digitais minimamente. Claro que tudo isso pressupõe leitura, busca e disponibilizar tempo para que a gente interaja. Claro que a gente não vai se apropriar de tudo, mas a gente precisa começar por algum lugar. A gente começa por meio do uso de pouca tecnologia e à medida que a gente vai utilizando pouca interface, a gente vai aumentando esse uso, até que esse uso de interface ele se torne mais significativo dentro de minhas aulas, até o ponto que eu possa pensar em, tá, já posso fazer um ambiente virtual para que os alunos tenham acesso a material que eu elaborei, ou que eu selecionei, ou que está disponível, texto, vídeo e áudio. Então, eu sei que esses ambientes vão ajudar os alunos a aprender mais e melhor. Vão fazer com que eu ganhe tempo, vão fazer com que eu tenha menos trabalho, vão fazer com que eles entendam mais e melhor o conteúdo e que a gente possa destinar o que eu estou fazendo em sala de aula para outras coisas, para desenvolver projetos, para desenvolver
problematizações, pesquisa, etc., para fazer atividades de dimensão mais prática, enfim, para fazer coisas. Então, esse exercício, essa possibilidade de pensar as tecnologias é fundamental. Bem, aí eu vou só apresentar aqui algumas referências, depois eu vou estar com tudo lá no Padlet na sexta-feira, dessa primeira parte, né? São alguns autores que eu utilizei aqui no texto. Como eu disse, eu vou dar mais 20 minutos até as 9, né? Parei 20h40, estou atrasado 2 minutos, para quem tiver pergunta ou dúvida. As referências, o material vai estar lá, então vocês vão poder ter acesso a esses slides que já solicitaram. E no próximo encontro, a gente vai já discutir outros elementos, né? Falar um pouquinho desses elementos prévios e de algumas interfaces no ensino e na aprendizagem. A gente vai ver na prática aqui elas funcionando, né? Essas várias possibilidades de uso, como é que a gente pode operacionalizar e como pode ser útil para dar aula nas mais diversas áreas, né? Não só na educação, mas na área de exatas, para quem trabalha com... A gente já teve aqui da enfermagem, farmácia, de outras áreas, como é que você pode usar essas interfaces para dar aula. Bem, então, eu vou parar aqui essa apresentação e vou fazer a minha segunda chamada, baixar a lista de presença mais uma vez. Pronto, lista de presença 2, 12, 7. Lembra que essa é a segunda lista de presença que eu estou baixando. Pronto, já salvei a segunda lista de presença. Nossa, a gente está com 75 pessoas na sala. Bem, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Algum questionamento? Professor Alberto. Diga, Alberto. André, depois de Alberto, André. Em cima daquela questão que você falou da pesquisa na escola, né? Sim. Da importância da pesquisa, eu me lembrei, e quero indicar para os colegas também, tem um livrinho, já é um pouco antigo, é do Bagno, né? Pesquisa na escola, o que é e como se faz. Esse livro costuma ajudar bastante, né? Essas pesquisas no fundamental, etc., né? Para os meninos aprenderem, e as meninas aprenderem a pesquisar, né? Certo. E ele diz lá que a ausência da pesquisa nessa perspectiva de independência do pensamento, né? Ela só faz afirmar a educação como transmissão de conhecimento, né? Ela afirma o tempo todo essa educação, que vai na contramão do que a gente quer, na verdade, né? A gente quer essa autonomia da independência do pensamento, né? Conhecimento, da capacidade de pesquisar e transformar aquilo que está sendo pesquisado em novo conhecimento. Então, assim, é um livro bacana, pequenininho, eu indico com muito prazer, Marcos Bagno, Pesquisa na Escola, o que é, como se faz. Viu? Eu já usei ele quando trabalhava no Fundamental, dá bem certinho, é muito legal. Maravilha, obrigado, Alberto, pela indicação. Andréa, depois Dayana, depois Anne. Boa noite, José Augusto, boa noite a todas e todos. Eu estou com a dúvida, na verdade, sobre a interface que você disse que vai disponibilizar para a gente, né? Eu acho que eu espero estar falando de forma correta, né? Porque eu desconheço e eu queria saber como é que você disse que ia disponibilizar para a gente entrar, antes de entrar na que você está preparando, para a gente fazer um teste, porque eu desconheço totalmente. Mas é bem simples, é o Padlet, você vai gostar de utilizar, até nos seus grupos de pesquisa você pode usar em sala. Eu vou mandar, nesse link que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar o link de um tutorial que eu fiz até na época da pandemia para os professores mesmo, da educação básica da UESP. É um tutorial sobre o uso do Padlet, como é que você usa passo a passo, o que como é que você pode utilizar. E eu vou mandar o link do nosso Padlet do curso. Esse link do nosso Padlet do curso
vão estar as aulas, a aula de segunda-feira e essa lá, vão ter textos, vão ter vídeos, vão ter orientações, enfim. Aí vocês vão ter acesso a ele na sexta, né? Mas eu vou mandar junto um tutorial antes para vocês, para quem não conhece o Padlet, assiste primeiro o tutorial, porque o tutorial é pequeno, é um passo a passo, geral, mas você tem inúmeros tutoriais na internet. Se você botar lá no Google como usar o Padlet, tem centenas de tutoriais, né? Curtos, mais longos, mas eu vou mandar um que eu fiz, e aí vou mandar também um link, mas é bem simples, tranquilo, todo mundo vai conseguir interagir. Certo. Outra coisa que eu queria saber, qual vai ser a nossa próxima aula? Que dia vai ser a nossa Segunda e próxima quarta aula? sempre. Sempre segunda e quarta. Sempre segunda e quarta, no mesmo horário, 19 a 21. A gente tem 3 semanas assim. A próxima semana a gente tem segunda e quarta, 19 a 21. E depois a terceira semana, que vai ser a última, segunda e quarta, de 19 a 21. Então, totaliza 12 horas, e 4 horas vão ser de vocês entrando no Padlet para acessar o material, leitura, etc. Tá? É isso. Dayana. Oi, Dayana. Dayana levantou a mão. Oi, professor, me ouve? Oi, Dayana. Dayana? Professor, me ouve? Sim, estou ouvindo baixo, mas estou ouvindo. Oi, professor, eu não consegui preencher a lista de presença de hoje. Estou com uma pequena falha de conexão. Acredito que tenha sido por isso eu não visualizei o slide. Não teve lista de presença hoje, não. Eu baixei uma lista automática do Teams. O Teams pega, eu já baixei 2 vezes. Baixei 8 horas e baixei 8h40. Eu baixei 2 listas. O Teams pega todo mundo que está aqui, aí ele faz uma lista numa tabela de Excel de todo mundo que entrou. Então, eu fiz essa lista automática, tá bom? Ah, pronto, perfeito, obrigada. Nada. Anne. Olá, Anne. Oi, Augusto, tudo bom? Olá, tudo jóia? Que bom que você está aqui. Eu gostaria de saber se você vai disponibilizar essas referências que você usou na construção da apresentação no Sim. Padlet. Sim. Vou disponibilizar lá. O Padlet da gente da turma vai ter esses slides. Você está falando dos slides as referências desses slides? Sim, se esses textos têm disponíveis para a gente. Tá, sim. Sim, eu vou disponibilizar alguns, né? Eu não tenho todos, né? Eu não tenho todos digitais. Alguns eu vou... o que eu tiver digital, tem alguns livros que eu vou disponibilizar que são digitais. Outros eu não tenho, porque eles não estão disponíveis Certo. publicamente. Mas o que tiver disponível sobre alguns que eu utilizei nessas referências dos slides, eles estão... O de Tony Bates, Educar na Era Digital, que está disponível, o WhatsApp Educação e outros, aí esses eu vou disponibilizar. Certo, obrigada. Nada. Dulce levantou a mão. Oi, professor, mas minha pergunta você já respondeu da lista de presentes. sobre a lista, que eu também não Pronto. estava visualizando nem consegui, tá bom? Obrigada. Pronto, ela foi automática. Tá joia. Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma questão? Gostaria de fazer, comentar? Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu realmente preciso de letramento digital. Eu queria que você explicasse mais. Maceno. Eu queria que você explicasse mais o que é hipertexto. Certo. Pronto. O hipertexto, certamente você deve já ter consumido. Um hipertexto é um texto que congrega em si várias linguagens. Ele não é só um texto escrito. Geralmente, na área de história, né, a gente encontra... Geralmente, a gente interage com textos digitais. E esses textos digitais, muitas vezes, eles só são textos. Eles estão lá, digitalizados, né? A gente lê. O hipertexto é aquele texto que congrega várias linguagens. Você está lendo um texto escrito, mas o texto escrito, às vezes, tem uma palavra que está linkada ali. Você está falando
Você está lendo um texto e fala de patrimônio, a palavra patrimônio está linkada, ela está em forma de link, ela está numa cor diferente. Você clica ali, aí você cai num outro ambiente, num ambiente que tem um vídeo dando o exemplo de um tipo de patrimônio imaterial, por exemplo, né? Aí, o hipertexto é o texto que possibilita que você tenha acesso a várias linguagens dentro de um mesmo espaço, né? Então, é um texto de múltiplas modalidades também, né? É um texto que muitas vezes congrega uma série de linguagens num lugar apenas, né? Então, ele te possibilita escolher caminhos para você fazer leituras diferenciadas, né, sobre o mesmo tema, né? Então, você tem uma série de linguagens num lugar só, né? Que é a lógica dos ambientes virtuais. Às vezes a gente fala que o ambiente virtual de aprendizagem, que o Padlet, ele é uma hipermídia. O que é uma hipermídia? Uma hipermídia é um espaço que congrega várias mídias num lugar só. Então, ele não é um espaço para você trabalhar apenas uma mídia. Não é um espaço para você deixar só textos, deixar só áudio, deixar só vídeo. Mas ele permite que você trabalhe várias linguagens. Imagem, texto, áudio, vídeo, né? Você incorpora coisas dentro dele de outros lugares, né? O Padlet, por exemplo, que a gente vai ver, eu posso botar dentro do Moodle, para ele rodar dentro do Moodle, né? Para ser incorporado no ambiente. Eu posso botar o link dele dentro do Miro, que é um mapa mental que a gente vai ver na próxima semana. Então, essas tecnologias, elas são intercambiáveis, elas permitem incorporação. É como no YouTube, você pega o YouTube, você tem lá um link, aquele link que geralmente a gente compartilha do YouTube, e você tem um link de incorporação, que ele está na linguagem HTML, que depois a gente vai ver. Você pode pegar ele e botar dentro do Moodle. Por que você incorpora ele para botar dentro de uma plataforma? Porque a pessoa não precisa sair para ir para o YouTube, ela lê dentro da plataforma. A gente vai ver isso com o Padlet. Você tem o YouTube, você pode incorporar no Padlet, aí você assiste o vídeo dentro do Padlet, você não precisa sair para o YouTube. Você sai se você quiser, mas se o aluno quiser, ele fica ali dentro vendo o vídeo, né? Então, essas linguagens, elas permitem isso. Elas nunca são uma coisa só. Elas congregam várias leituras. E o hipertexto é esse espaço, né, de múltiplas linguagens. É isso. Ainda dá tempo para a pergunta? Tem outra pessoa. Tem Suzana, tem Dayana e Suzana também perguntando. Levantando a mão. Eu tiro a minha. Então eu tiro a minha, porque ela não quando elas falarem, eu passo para você, tá? Vou passar para a Dayana, depois para a Suzana. Olha, a Dayana caiu. Suzana, então. Não, era só para complementar um exemplo, que normalmente os portais de notícias, como o G1 e a Agência Brasil, que é uma agência de notícia, eles vêm com essa característica do hipertexto. Então, você acessa o portal G1, você vai ter a linha azul, a possibilidade de ver uma matéria anterior que foi feita sobre esse assunto, em azulzinho. Você vai ter também a possibilidade de ver o conteúdo que foi feito ou pela Globo News ou por uma outra empresa do grupo, na televisão sobre aquele assunto, e a mesma coisa na Agência Brasil. Você vai poder encontrar áudios e também se reportar, talvez, por exemplo, ontem tinha alguma coisa sobre SISU Fiéis, e aí que te reportava para o portal do aluno. Então, essas conexões possíveis que aparecem no texto, te conectando com outros sites, você acha muito nesses sites de notícia também. Era só isso. Maravilha. É verdade, isso mesmo. E cada vez mais a gente é impactado por esses espaços, né? Os textos, eles vêm sempre com essa possibilidade. E até os livros físicos, eles estão... Claro que o livro físico tem uma limitação, né, de ser multimodal, né? O livro físico é difícil. Mas os livros físicos já vêm utilizando QR Codes, né? Exatamente para possibilitar essa experiência ao leitor ou à leitora de outras linguagens. Às vezes você já tem livros físicos, eu tenho alguns aqui que você tem os autores estão discutindo determinadas temáticas e eles querem que
o leitor tem uma experiência maior sobre aquele tema, então ele gera um QR Codezinho embaixo, você aponta seu celular para o QR Code e aí você é levado para um outro ambiente que te abre outras possibilidades dentro daquele tema de aprofundamento, de reflexão, de dimensão prática. Então, os próprios livros físicos também vêm reagindo a isso, né? Utilizando essas possibilidades, como a dos QR Codes, para possibilitar essa experiência aos leitores também. Então, é bem legal. Não sei se tem mais ninguém. Acho que... sim, André, ainda dá tempo de você perguntar a sua... Você disse que tinha mais Tá, uma vou fazer pergunta. rápido, tá? Tá. Eu queria saber qual a diferença entre uma interface e uma mídia. Porque, por exemplo, fico na dúvida se o YouTube é uma mídia ou uma interface. Então, quando a gente fala em interface, a gente está falando de uma... O YouTube é um tipo de interface, né? O YouTube é um tipo de interface. A depender da mídia, ela se torna interface. Por quê? No YouTube, quando você usa o YouTube, por dar um exemplo do YouTube, eu vou fazer uma... Imaginemos que eu fosse falar desse curso, eu criasse um videozinho para falar, boto no meu canal lá um vídeo, e eu posso gerar dentro do próprio vídeo um link de inscrição, né? Eu, dentro do meu vídeo do YouTube, o YouTube você tem a possibilidade de fazer isso no YouTube. Você tem a possibilidade de botar links dentro do vídeo, só dentro do YouTube, né? Então, aí eu poderia apresentar um vídeo e dentro de um vídeo eu abrir um link e mandar você para a plataforma que vocês fizeram a inscrição ou para um Google Form que eu fizesse lá dentro do YouTube. Então, é um tipo de mídia, é um tipo de interface que me conecta a outros lugares. Eu poderia botar um link ali dentro de um vídeo para levar quem está assistindo para qualquer outro lugar. Eu posso colocar um QR Code dentro do vídeo para você apontar a câmera e ir para qualquer outro lugar. Então, toda vez que você tem um tipo de tecnologia da interface, você tem a interface enquanto produto, enquanto processo, né? Quando você usa uma interface que te conecta a outros lugares, ela está fazendo esse papel ela não tem um fim apenas, ela pode ser utilizada para diversas possibilidades, né? Então, a interface, ela é um tipo de mídia, né? Ela pode ser um tipo de mídia, porque ela pode ser utilizada para um fim, mas ela pode ser um software pontual. O Padlet é um software de hipermídia, é diferente, né? Então, é um software que congrega várias mídias ali dentro. Então, a interface em si, ela pode congregar várias mídias ali dentro. Então, a gente vai ver. O Padlet é uma interface, alguns chamariam de uma ferramenta digital, né? Mas ela é uma tecnologia digital, mas ela te liga a várias linguagens, várias tecnologias. Então, é uma mídia, às vezes, que pode te ligar a outras mídias, né? Quando a gente fala em interface digital, é porque ela te liga a vários lugares. Toda vez que ela está te ligando a vários lugares, ela promove uma interface, né? Ela te posiciona em relação a vários caminhos, né? Não sei se ficou claro, Andréa. Talvez Ficou, obrigada. Não, com a eu parte mais entendi. prática, Eu semana que vem. entendi. Não, mas eu Bem, entendi, pessoal. obrigada. Certo. Bem, pessoal, então chegamos 9h exatamente, né? Final do nosso segundo encontro. Eu já fiz as 2 chamadas. Na sexta-feira eu mando o link para vocês, né? O link do Padlet, com esse tutorial para quem não conhece o Padlet assistir. E nós nos encontramos semana que vem, no mesmo horário, né? Segunda e quarta, de 19 às 21, tá bom? Na próxima semana a gente vai entrar naquele tema das interfaces, eu vou trazer alguns exemplos, possibilidades, a gente vai estar trabalhando e usar até alguns exemplos do nosso próprio Padlet, tá bom? Mais uma vez agradeço a vocês a paciência,
a presença de estarem aqui esse horário, né, à noite, e a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço para todos. Oi. Professor, Eduardo Marcelo. Oi, Eduardo. Pode falar. Professor, pedi ao senhor mais uma vez, por gentileza, disponibilize o link para assinatura, porque em momento eu consegui acessar para fazer, dar minha presença na plataforma. Eduardo, é você que está com esse Damasceno, estou vendo aqui, né? A gente, veja, eu falei em 2 momentos, eu estou usando a lista de presença automática do Teams. Eu fiz uma 8 horas e fiz outra automaticamente às 8h40. O Teams tem a lista de presença automática, que ele baixa essa lista, todas as pessoas que estão participando dentro da sala, elas são registradas. Esse ESDA Maceno 2 está registrado já como sua presença, tá bom? Pronto, professor. Mais uma vez, eu agradeço e tendo a oportunidade para parabenizar o excelente trabalho pelas explicações, pelas abordagens, e aguardar o próximo encontro com a cidade. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Grande abraço para você e para todo mundo. Obrigado, pessoal, pela presença, pela paciência e pela participação. A gente se vê semana que vem. Boa noite. A gente é que agradece. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.